Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que eu aprendi trabalhando e tratando esquizofrenia e lesão cerebral dentro do consultório de terapia. A esquizofrenia é um dos quadros mais doloridos para quem está vivendo, para quem está passando, e também mais temeroso muitas vezes pelos terapeutas que não entendem muitas vezes o processo do que está acontecendo, do que está se passando com aquele cliente, e às vezes se vêem numa sinuca sem bico ou presos dentro de um labirinto sem saída. No vídeo de hoje você vai aprender como você pode promover também mudanças breves e ajudar essas pessoas com esses quadros, aumentando assim o impacto que você gera na vida do ser humano. Meu nome é César Bueno e eu ajudo terapeutas a viverem da sua missão, prosperando com a terapia e juntos levantando o Brasil para mudar o curso da história através da terapia. Um dia eu me vi dentro do atendimento trabalhando com essa paciente e foi bem interessante porque além da esquizofrenia, essa paciente também tinha a lesão cerebral e no meio de uma sessão onde ela não tinha a fala coerente, onde ela não tinha atividades porque ela teve um acidente cerebral e prejudicou seus movimentos, a fala e abriu o quadro da esquizofrenia. E naquele momento, com uma ferramenta, essa pessoa começou a conversar comigo, eu comecei a entender os ciclos que ela tinha de repetição na sua fala e a gente começou a desenvolver alguns processos. Mas essa história começou quando a parceria que eu tinha com o hospital para quadros de ansiedade e depressão estava indo muito bem, os quadros, as pessoas amadureciam muito rapidamente, e aí o dono da rede de hospitais me ligou e falou: tem um quadro aqui, eu queria muito ver esse seu trabalho com um quadro de esquizofrenia. Uma pessoa que teve um acidente de moto e ela perdeu algumas funções cerebrais, principalmente na região do cerebelo e do lobo frontal. E essa pessoa hoje ela não fala coerentemente, não dá para entender o discurso e a fala dela. E ela também está passando por um desafio, porque abriu a esquizofrenia de agressividade, ela não dorme à noite. E o pai também tem esquizofrenia. Então a mãe que está cuidando não dorme, está sem dormir. Eu queria ver se você consegue atender e ajudar. Vamos fazer uma experiência com esse trabalho, com a psicoterapia breve? Aí eu falei, vamos. Foi um desafio, eu confesso que era uma coisa nova. Foi a primeira vez que eu atendi esquizofrenia e lesão cerebral com uma gravidade onde a pessoa não tinha um diálogo para que eu conseguisse naquele momento iniciar o trabalho. Nós fizemos 3 atendimentos. No terceiro eu percebi que ela se lembrava de mim. Eu comecei a ir buscar essa paciente no carro. Quando ela chegava, eu estava lá, abria a porta, a paciente falava um pouco comigo, pegava na minha mão e eu levava ela para o consultório. Ela tinha 3 sequências de looping. Ela chegava no consultório, ela sentava e eu percebi que quando a mãe estava junto, aumentava a irritabilidade dela. Então eu sempre pedia para a mãe ficar na sala esperando, na sala de espera, esperando então que eu fizesse o trabalho, e no final eu chamava a mãe para a gente fazer o fechamento do que tinha acontecido naquela sessão. E aí quando a mãe saía, ela se acalmava instantaneamente. Então eu percebi que tinha alguma coisa em relação àquilo e eu percebi a mãe com certeza cansada, com um monte de processo, cuidando do marido, cuidando da filha, que ela podia ter ali de repente algum processo de agressividade. E aconteceu, depois me permitiu trabalhar a mãe. Mas o fato é que aquela menina sentada, ela começava a pedir para ir embora. Embora, tô com fome. Embora, tô com fome. Embora, tô com fome. Aí eu peguei, sentei, segurei nas mãos dela, olhei no olho dela e falei, olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Tá tudo bem. Você já vai embora, você já vai comer. Agora você tá aqui comigo. Aí ela entrava num loop de pedir desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Eu falei, não tem problema, tá tudo bem. Me fala qual é o seu trabalho. O que você gosta no seu trabalho? E aí ela começava a responder coisas desconexas. E aí, segurando na mão, ela voltava. Eu fui mantendo esse loop quando eu entendi esse loop acontecendo. E naquele terceiro, essa pessoa conseguia responder algumas coisas desconexas, mas que tinham significado. Eu entendi qual era o trabalho dela. Ela namorava na época, gostava muito do trabalho e gostava muito de andar de moto. Foram os pequenos pontos que eu consegui pegar. Na 4ª sessão, eu já comecei por ali. Eu levei uma motinha, eu falei, olha que moto legal, dei na mão dela e eu fui tentando algumas atividades. Quando eu coloquei um dominó na mesa, ela voltou, pegou com um pouco de dificuldade motora, mas ela começou a conversar com mais cadência, ela conseguiu falar mais frases e ela jogou o dominó perfeitamente. A gente encontrou uma parte do cérebro dela que registrava uma informação que não tinha passado por um processo de lesão. Então, por mais que ela não acessasse a lembrança do dominó, a gente jogou o dominó e depois virou uma ferramenta para que a mãe tivesse mais proximidade dela.
Nós trabalhamos nessas 5 sessões a questão da relação com o sono, eu colocava uma música com a minha voz e falava, gravei aquilo, nos 5 atendimentos nós fomos trabalhando essa música, promovendo um relaxamento psicossomático, e a mãe levou isso para casa, e no final dos 5 atendimentos a gente teve um ganho muito efetivo, muito objetivo, que foi a qualidade de sono e esse momento de interação que a mãe teve através do dominó. Quando a gente pensa sobre quadros complexos, muitas vezes a gente associa rapidamente, porque o nosso cérebro faz isso, ele busca resolver problemas, desafios. Quando chega um quadro de esquizofrenia, se eu pensasse no que seria a cura ou no que seria uma pessoa normal, muito provavelmente eu ia olhar com um filtro para aquela pessoa e perceber um desafio enorme. O único objetivo e o foco que eu tive nas 5 sessões que eu atendi ela, no primeiro ciclo de trabalho que eu tive, foi me conectar e entender como aquela pessoa funcionava. Independente do nome da esquizofrenia, ou entendendo que a esquizofrenia promove os delírios, promove as alucinações, promove mudança no humor, irritabilidade, embotamento emocional, e era perceptível que aquela paciente tinha, eu não trabalhei com um pré-julgamento sobre o quadro que chegou, mas me preocupei com o ser humano que estava na minha frente. E muito terapeuta trabalha em adotar ferramentas, cada vez capacidades maiores para fazer intervenções qualitativas, o que é ótimo. Só que quando esse paciente chega lá na sua frente, muitas vezes ele está passando por um processo de sofrimento, dor ao longo da semana toda. Ele espera aquele atendimento, ele se prepara para chegar lá e realmente se aliviar da dor. E você está preparado para lidar com esse ser humano que chega como um outro ser humano, a se conectar, a entender como esse ser humano constrói o seu modelo de mundo? E para a esquizofrenia e para outros, o primeiro passo para que você tenha um processo de melhora na qualidade de vida desse paciente é justamente o enlace e essa conexão. E aqui é bem interessante porque eu percebi que quanto mais conectado eu estava com ela, mais avanços nós tínhamos, independente do quadro. E quando a gente entra aqui então no estigma da cura, né? Quando a gente pensa em cura, o que é a cura? O que é promover saúde? Eu acredito muito mais na linha da neurociência, da psicologia positiva, que olha para a saúde como um trabalho de prevenção e um trabalho do aumento da qualidade de vida. Mas no Brasil nós temos muitas vezes a consciência do Ministério da Saúde é o Ministério da Doença, onde muitas vezes as pessoas só buscam um tratamento quando elas estão arrebentadas. E a cultura dos tratadores muitas vezes está associada a isso. Vou trabalhar com pessoas doentes. Quando você entende que são seres humanos que podem melhorar os seus quadros, você quebra uma série de crenças que estão na sua cabeça e se conecta mais proximamente da pessoa que chega no seu consultório. Se não está inscrito nesse canal, clica aqui, se inscreva, tem um sininho para você ativar as notificações, receber um aviso quando eu colocar novos canais aqui no vídeo, para aprofundar e transformar verdadeiramente a forma de fazer terapia e modificar os seus resultados significativamente. Ficou alguma dúvida? Coloca aqui no comentário, vai ser um prazer responder para você pessoalmente, ou até criar um vídeo se a sua dúvida ficar interessante dessa forma. E eu te encontro no próximo vídeo. Um forte abraço!